Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa sequência de videoaulas, começando hoje com o material sobre Ler e Dort. Tá? Eu espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciar nossa aula. Então, o que é Ler e Dort? Ler e Dort são siglas, né, que correspondem, respectivamente, a lesões por esforços repetitivos, Ler, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT. Elas englobam cerca de 30 doenças. Dentre as mais conhecidas e mais usuais em situações de trabalho são a tendinite, a tenossinovite e a bursite. A LER e DORT são responsáveis pela alteração das estruturas osteomusculares, ou seja, por lesões, né, de repetição de movimentos, né, a gente pode ter a incidência, né, nos tendões, né, nas articulações, nos músculos e nos nervos. Então, na relação da articulação, vocês sabem que para haver uma articulação é necessário que os ossos se organizem entre si, que existam cartilagens nessa articulação dos ossos, ou seja, na conjunção desses ossos, né? Existem os tendões que vão contribuir para essa articulação não ficar dependente só da ossatura, né? Os músculos estão envolvendo essa estrutura de articulação e nervos e tendões para que a composição, ou seja, para que haja a sustentação, né, dessa articulação. Joelhos, né, braço com antebraço, ombro, fêmur com quadril, no pé, né, no calcanhar com a parte inferior da perna, certo? Bom, continuando. Como são causadas, né, essas doenças? Ele é provocado normalmente por atividades envolvidas no trabalho, pelo uso excessivo, né, do sistema músculo-esquelético. É aquela situação de repetir o mesmo movimento N vezes ao dia. E isso vai causando problemas, né, de inflamações, né? Por que isso? Porque as pessoas e o próprio ambiente de trabalho não permite que as pessoas, ou não permite, ou por falta de informação, ou porque o patrão não permite, não deixa espaço para isso, mas é importante ter consciência desses problemas, né? Então, a repetição das atividades, a postura incorreta, o excesso de força podem obstruir a circulação sanguínea, impossibilitando a irrigação de estruturas importantes como as artérias e os nervos. Lembram lá quando a gente falou sobre musculatura, que o músculo, quando ele se contrai, ele estanca, ou seja, ele se esvazia, né, do sangue, porque o que faz tudo isso acontecer com qualidade? É o sangue que fica circulando permanentemente no nosso organismo, encharcando, né, toda a nossa musculatura, tá? Então, quando há um enforcamento dessas artérias e desses nervos, e isso ocorre muitas vezes seguidas, há um problema, vai acontecer fatalmente um problema se não houver uma prevenção com relação a isso. Qual é a prevenção? Nós vamos chegar lá na aula sobre isso, hoje mesmo. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que a cada 1 hora, 1 hora e meia, a 2, parar o que eu estou fazendo para ir relaxar a minha musculatura, para fazer... oh, meu Deus! Para esticar, né? Para fazer o movimento contrário daquilo que eu estava fazendo e relaxar a musculatura. O que é a tendinite e a bursite? A bursite vem da palavra bursa, que quer dizer bolsa. E é uma bolsa que se faz bem na articulação. Normalmente ela é mais comum acontecer no ombro e né, entre a estrutura da clavícula aqui e a articulação do braço.
e no quadril com o fêmur, né? E a tendinite, não que não aconteça, por exemplo, nas mãos, com quem trabalha muito tempo no computador, né? Ou no tendão de Aquiles, que é esse tendão que fica nas costas da perna e faz uma relação com o calcanhar. Como que isso ocorre? Quando você faz exercícios repetitivos, principalmente, né? Com um impacto muito forte para a sua condição física, né? Estou parando porque meu filho, não sei se vocês estão ouvindo, estou incomodada aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui no bairro, tem avião sobrevoando a minha casa, que não seja aqui. Desculpem, mas eu estou mandando uma mensagem para ele, que ele está incomodando a minha aula aqui. Desculpem, gente. Não, é por isso que o ambiente de trabalho, né, quando é inadequado, pode ser uma fonte inesgotável de problemas, ou seja, falta de organização, o mobiliário que não é adaptado, a repetição das atividades, a má divisão das tarefas, a cobrança por produtividade, a pressão no ambiente de trabalho, a sobrecarga física são alguns dos fatores que levam o profissional a desenvolver alguma das doenças, né? Ou seja, eu tenho que ter no meu ambiente de trabalho todas as condições propícias para desenvolver um trabalho de qualidade, inclusive as relações interpessoais, né? Um bom patrão não faz pressão muito grande sobre o empregado para não haver uma relação difícil, né? E no sentido também de um nível de exigência, pressão, ou seja, a pessoa fica esgotada com o nível de exigências, né, emocionalmente. Quais são os sintomas, né, de Leri-Dor? O primeiro sinal é a pessoa começa a sentir formigamento e dormência. E depois a pessoa começa a sentir uma espécie de insensibilidade. Desculpe, está me incomodando, estou sendo perturbada aqui. Insensibilidade ou fraqueza para segurar os objetos. Nesse ponto, a inflamação pode começar a percorrer o corpo, ou seja, eu começo com um problema no local onde eu estou tendo a repetição de movimentos e, com o passar do tempo, que nós temos, vocês vão ver que são estágios da doença, né? Essa infecção vai se alastrando pelo corpo e é isso que a prevenção, né, tem que evitar. Então, quais são as fases? A LED-DOC tem 4 estágios. A primeira fase, a dor aparece durante os movimentos e é difusa, ou seja, não é possível definir exatamente que parte do corpo está doendo. Muito embora, às vezes, a gente saiba, né, que está repetindo o movimento, no caso do computador, às vezes a dor acontece, uma dor na coluna, porque provocou, né, e a gente sempre tem que lembrar que os ossos todos estão interligados, e que às vezes há uma reflexão na coluna de um problema que eu estou causando com um movimento inadequado aqui dos braços, tá? A segunda fase, esse estágio, a dor é mais persistente, o quadro ainda é leve. Se as condições de trabalho forem alteradas, ainda é possível reverter o quadro. Ou seja, quando eu percebo que está havendo algum problema, eu tenho que buscar ver o que está ocorrendo e mudar as condições de trabalho para favorecer a melhoria, né? E o não avançar da doença. A terceira fase, a partir desse estágio, a doença é crônica, sendo, portanto, irreversível. A perturbação durante o sono, em razão das dores, as inflamações se tornam um processo degenerativo que pode afetar os nervos, os vasos sanguíneos de maneira prejudicial. Então, é importante não chegar na terceira e na quarta fases, que elas são irreversíveis, né? Nessa fase, então, a dor é sentida em pontos definidos e não cede, mesmo durante períodos de relaxamento e repouso. A dor aparece sob a forma de pontadas e choques. A quarta fase, entre o penúltimo estágio e esse, os processos infecciosos podem causar
deformidades, como cistos, inchaços, perda de potência, ou seja, a gente perde a força. A dor pode se tornar insuportável e até atividades comuns da vida diária, como escovar dentes e cabelos, tornam-se impraticáveis, ou seja, dói tanto que você não consegue fazer uma coisa básica. Eu estou parando aqui, gente, porque meu filho não para de cantar, tem um helicóptero sobrevoando aqui em minha casa, dá uma coisa ruim, sabe? Desculpem. A aula hoje não vai ficar boa. E aí, eu gravei não, eu fiz uma aula ótima antes, quando estava tudo silencioso. Só que quando eu vi, eu não tinha gravado. Então, eu estou fazendo novamente e as coisas não estão me favorecendo. Se não fica boa, eu talvez faça uma nova aula para melhorar a qualidade aqui da minha. Sabe, a gente dispersa, perde o raciocínio. Quais são os tratamentos utilizados? O tratamento depende do estágio de evolução da lesão, mas independente da fase, é indispensável o tratamento interdisciplinar, ou seja, um acompanhamento médico, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a acupuntura e o psicológico. Remédios anti-inflamatórios também são prescritos durante o tratamento e recursos alternativos como o Liangong, que é uma ginástica terapêutica chinesa, a hidroterapia, o Duin, também são indicados. No terceiro estágio, em substituição à fisioterapia, deve-se optar pela hidroterapia, acompanhada do shiatsu, e isso ocorre porque a fisioterapia pode provocar dores, ou seja, todas as vezes que a gente tem dor muscular e precisa fazer uma fisioterapia, é interessante fazer uma hidro, né, ou seja, fazer na água, porque a água é um ótimo coadjuvante para mexer com a musculatura sem ter impactos, né, ela atenua o impacto. Como prevenir Ler-Dort? O melhor jeito de evitar as doenças Ler-Dort é se cuidar das questões da ergonomia, ou seja, organizar o trabalho em função da relação entre o homem e a máquina. Como vocês sabem, ergonomia é a ciência que estuda a relação homem e máquina, né? Então, eu tenho que criar condições, né? Recuperar ou arrumar aquilo que não está indo bem. Então, se eu me preocupo com a ergonomia do espaço onde eu estou desenvolvendo o trabalho, eu vou dar melhores condições de trabalho e, consequentemente, eu vou ter uma melhor produtividade, né? Então, para que o profissional não force o corpo, adotando uma postura errada, não ter mobiliário adequado é outro ponto importante. O ritmo de trabalho, né? Trabalhar sob pressão não faz bem para ninguém. Evitar excesso de carga horária, né? A gente faz, né? Muitas vezes tem que fazer hora extra, trabalhar além do tempo, mas isso não pode se tornar uma constante, porque o organismo da gente precisa de um prazo de descanso, né? De relaxamento, de desligamento daquilo que exige a sua atenção e a sua tensão, né? Para que você recupere as suas condições físicas e mentais e emocionais, né? E sempre é bom buscar alternativas para a gente ir equilibrando essas condições. Qual é a postura correta diante do computador? O monitor deve ficar na linha dos olhos e nunca mais baixo, nem mais alto, né? Mais baixo, eu inclino a cabeça para baixo. Mais alto, eu modifico a postura do pescoço olhando para cima, ou seja, inclino a cabeça para trás. Nenhum dessas duas posições é favorável a uma postura adequada da coluna. O teclado deve ser posicionado de maneira que o braço forme com o antebraço um ângulo de 90 graus. Hoje há também teclados com design mais moderno que tem disposição adequada, esses eu não conheço, mas uso de apoiadores, eu estou com um aqui, né, de mão arredondados e macios que são colocados entre o teclado e a borda da mesa e evitam a obstrução da circulação sanguínea. O mouse, né, eu não uso mouse porque eu não fico horas,
Embora atualmente eu tenha ficado bastante no computador, mas a minha atividade não requer tantas horas de trabalho. As circunstâncias é que estão exigidas em função da pandemia, né? E com o cargo de coordenação, eu estou tendo que fazer coisas que eu não fazia como professor. Então, realmente, a carga horária está dobrada, triplicada. Qual é o jeito correto de sentar, né? O bumbum não deve ficar na ponta da cadeira, deixando as costas envergadas, né? A coluna precisa ficar ereta, mas não excessivamente, né? Com tensão. Um apoio nos pés, uma espécie de mini degrau para ajudar a manter a postura, não deixando que haja pressão na área da coluna. É importante a gente sempre ter consciência de que os pés devem estar totalmente apoiados numa base, seja ela o próprio chão ou um mini degrau com uma certa inclinação para contribuir. Evite ficar com as pernas cruzadas ou sentar sobre elas. Isso dificulta a circulação do sangue, né? E há um formigamento. Quantas vezes a gente faz isso? Você senta sobre a perna, daqui a pouco você tem que mudar de posição porque está formigado, né? Tá uma sensação bem desagradável. E acessórios são indispensáveis, né, no ambiente do trabalho. O monitor do computador deve ser reclinável para que haja uma capacidade de adaptação da melhor maneira para a estatura de cada um. Apoiadores nos punhos, né, a placa arredondada e macia para o teclado, e o mouse, né, com borda, torna a digitação um exercício menos pesado. As cadeiras devem ter regulagem de altura para o encosto, o assento e os braços, que são indispensáveis ao apoio para os pés, também deve ser regulado, né? Quando você vai, por exemplo, para o canteiro de obra, que você tem que acompanhar o trabalho, né? É importante usar os EPIs, né? Que são sapato adequado, ou seja, normalmente são botas. Dependendo do local, tem que botar bota de borracha para não ter umidade, tem barro, tem lama, né? Usar luvas quando necessário, usar capacete, usar óculos protetor quando vai fazer algum tipo de atividade que solte faísca, como soldagem, né? Ou fazer a verificação dessas atividades. Então, a postura, né, no espaço, vai ficar muito tempo em pé, tem que dar um tempo, parar um pouco, sentar para relaxar a musculatura, depois fazer relaxamento mesmo, soltando, né, os braços e as pernas para voltar à normalidade. Uma boa, outro espaço, para espaços fechados, né? Eu já tinha começado a falar, vou voltar a dizer. Boa iluminação e ventilação no ambiente, né? Mas o excesso de refrigeração, cidade como Cuiabá, que faz muito calor, a gente tem uns espaços fechados do trabalho, a grande maioria dificilmente não tem ar-condicionado. E aí ocorre, Léo, porque a temperatura muito baixa, você já está com um tensionamento ao fazer a digitação. E isso contribui, o ar frio contribui para piorar essa condição, né? Porque dificulta a circulação, diminui, a circulação fica mais lenta. Logicamente, os acessórios mudam de acordo com a profissão e com o ambiente de trabalho. Então, aquilo que eu acabei de falar, quem fala muito ao telefone e digita ao mesmo tempo, tem que usar fone de ouvido para não ficar inclinando a cabeça, né? O importante ter pausas durante o expediente, lógico, sempre deve acontecer, e mesmo, principalmente em locais onde você há a repetição de movimentos, né? Também para pessoas que ficam muito tempo na mesa, numa mesma posição. A pausa deve ser de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados. Dá para fazer estender um pouco mais, a cada hora e meia, 2, 10 a 15 minutos de parada. Levantar, né? Esse tempo o profissional precisa fazer exercício de relaxamento, automassagem, como doinha, alongar, né? Alongamento, né? Por exemplo, se você fica com a coluna inclinada para frente, incline para trás, né? Para fazer o movimento contrário. Alongar os dedos das mãos, os pés, os braços, movimentar o pescoço para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, né? As pernas, né? Com uma boa atitude para fazer alongamento do corpo todo,
é encostar na parede e ficar na ponta dos pés e esticar os braços como se você fosse alcançar alguma coisa acima da sua cabeça, bem esticado, esticar o máximo que puder. Isso é muito bom. E esses movimentos, né, exercitam o que for parar, irrigando os tecidos. Com sangue, é lógico. Quem fica muito tempo de pé, né, é o que eu falei lá, sentar um pouco para descansar as pernas e os pés. Às vezes a pessoa nem tem tendência, mas fica tanto tempo em pé, começam a aparecer as varizes. Então, tudo é complicado. Então, fazer pausas estratégicas conforme a sobrecarga do trabalho é muito importante. Existem leis que regulamentam isso para cada categoria de trabalho. E é bom a gente ter consciência, ter ciência dessas leis, para que a gente possa exigir, né, os direitos que tenha. Poucos a seguem, né? Isso é muito sério. Quem fica muito tempo. Opa, eu pensei que eu tivesse pulado. Postura inadequada, uso excessivo de uma determinada musculatura, levando à fadiga, falta de condicionamento físico, falta de pausas durante o trabalho, ambiente de trabalho inadequado, temperatura, ventilação, iluminação, tudo isso é fator fundamental para a melhoria de condições de trabalho adequadas. Para solucionar muitos desses problemas que atingem grande número de trabalhadores, existe a ciência, né, que adaptar o trabalhador à sua atividade, visando aliar eficiência, produtividade e segurança. Essa ciência chama-se ergonomia, que ela surge na década de 70. Importante relembrar aqui que no início das nossas aulas eu falei a vocês que a ergonomia surgiu com a Segunda Grande Guerra. Ela ainda não surge como ciência, ela surge mais como uma percepção, né, de que o armamento bélico deveria ser projetado de acordo com as condições físicas, com a anatomia humana, para que as pessoas não tenham, né, problemas em razão disso, tá? Então, historicamente, a gente começa a falar de uma ciência que se preocupa com essas questões a partir da Segunda Grande Guerra, porque precisa haver uma consciência, né, dos profissionais, e isso vai acontecendo gradualmente, principalmente porque a gente tem que entender que isso a economia ela só surge com as revoluções industriais, né? Quando começa a surgir máquinas e equipamentos que exijam um operador, né, para que essa máquina funcione. E aí, como essa sistemática, acontece, então, o movimento repetitivo, tá? Então, é a partir do surgimento das máquinas é que vão acontecendo os problemas físicos. No início, havia muita mutilação, muita gente com problemas permanentes, né? Por conta da falta de conhecimento mesmo, né? A ciência não avançou e nem muito menos a tecnologia. Então, voltando, né? A partir da Segunda Grande Guerra é que começa a haver uma maior consciência disso e a economia, enquanto ciência, já bem clara, né? Ela entre os anos 60 e 70 é que ela se firma, né? E aí uma preocupação com os automóveis, né? Principalmente fora do Brasil. A gente sabe que o Brasil começou com as indústrias bem mais tarde. Ou seja, a indústria automobilística havia uma preocupação com o banco, o manuseio, né, do painel do automóvel, todos esses aspectos que a gente tem visto aí cada vez melhores. É claro que, infelizmente, está diretamente ligado ao custo, ao valor do automóvel. Se você ficar horas, né, no computador, ajuste a sua cadeira, né, deixando as costas fiquem sempre bem apoiadas, ou seja, aquela ideia das costas apoiadas no encosto, que tem regulagem, assim como os braços com essa regulagem para poder apoiar os cotovelos, né? Aí as almofadinhas sobre a mesa para não obstruir a circulação do punho, né? Então, todos esses aspectos aí têm que ser muito bem levados em consideração. Aqui, né, o cotovelo, né, ele nunca pode ficar
mais baixo ou mais alto. E é importante dizer que se você colocar uma cadeira que tenha braços, é fundamental, porque aí você não tensiona o seu braço, ficando o tempo inteiro segurando, né? Porque também apoiar sobre a mesa, e a ponta da mesa vai impedir a sua circulação. Então, quando você tem um apoio de braço, isso vai contribuir muito, vai favorecer a melhoria das suas condições de trabalho. Outro aqui é o que eu falei, né, o apoio para os pés. Então, é como eu disse, é fundamental que você tenha os pés apoiados. Como isso não acontece, há problemas sim. Tá? Aqui, nunca deixe seus braços soltos, que é o que eu acabei de dizer lá naquela imagem anterior, né? O braço nunca deve ficar solto, ele tem que ficar apoiado, né, no braço da cadeira. Aqui, outra posição ruim, todas as vezes que você tem um texto, material para ser copiado, esse material deve ser organizado abaixo do monitor, entre o monitor e o teclado, para que você não se incline nem para a direita nem para a esquerda, assim como atender o telefone. Muitas empresas utilizam o telefone fixo, né? Então, o telefone fixo fica fazendo parte. Ó, de novo a ideia, né, do monitor. Esse aqui é um monitor antigo, que é uma foto antiga, mas essa regulagem, tanto da altura aqui do monitor, como, né, ele está baixo, ou seja, eu tenho que ter um apoio aqui para aumentar essa relação dos olhos, a altura dos olhos com o monitor. A questão da iluminação, né? Sempre procurar manter o monitor ao lado da janela, mas quando isso não acontece, ter sempre uma persiana, né, uma forma de vedar, em parte, não escurecendo totalmente, é lógico, mas uma forma de vedar os raios que entrem diretamente sobre a pessoa. Aqui em Cuiabá, então, nem pensar, né? Com esse calorão que faz. Aí, aquilo que eu acabei de falar, né? O documento, né? Então, colocá-lo na frente do computador, aliás, na mesma posição em que está o monitor, abaixo dele. E aí, fazer as pausas, né? Fazer o alongamento da região dos punhos, dar uma caminhada até o bebedouro, parar um pouquinho lá, não tomar muito café, porque o café ele é bom, uma dose pequena de café, mas quando ela é em excesso, já dificulta, né, o relaxamento depois. E aí, aquilo que eu falei lá inicialmente, fazer as posturas, né, de distensionamento, ou seja, faça movimentos contrários ao que você costuma fazer durante o trabalho. Se você fica muito tempo com a coluna flexida para frente, na hora que você está trabalhando, na hora da pausa, estenda para trás. Aí está o exemplo, né? Essas são algumas dicas simples que, se feitas adequadamente, estarão colaborando muito para a sua longevidade no trabalho. Pratique e comprove. É importante, sabe, gente? Parece que não, mas tudo isso é muito bom. E para você que adora falar ao telefone, né? Aquilo que eu falei lá, só estou lendo aqui o texto. Não usar o telefone preso ao pescoço, isso é muito ruim. Como eu falei, hoje usa-se muito celular. E o celular é muito difícil de você segurar porque você tem o teclado no painel dele, você pode desligar, inclusive, ou então criar aquele viva voz, um monte de situações bem desagradáveis. E quando é telefone fixo, né, essa situação aí. Então, fone de ouvido é o mais indicado, tanto para celular como telefone fixo. E aí, algumas ações que podem prevenir ou atenuar, né, a evolução da lepra. Então, tá aí, ó. Determinar, né, quando tem funções, né, o rodízio entre as funções que são repetitivas numa linha de produção, isso é muito importante, né? Tem um filme do Charlie Chaplin que ele sai atarrachando as pessoas, né? Porque ele passa o dia inteiro atarrachando parafusos. Não sei se vocês já viram, acredito que sim. Sessões de ginástica laboral dentro da empresa, fortalecendo o alongamento da musculatura, né, que envolve o trabalho. Estimular a prática esportiva fora do horário de trabalho, como a hidroginástica, a natação.
Usar os equipamentos adequados, né, com planejamento eletrônico. Então, só para finalizar, cadeira com regulagem de assento, de encosto, de braço, computador alinhado com a altura dos seus olhos, monitor, material para leitura próximo, bem próximo ou abaixo do monitor, entre o monitor e o teclado, a posição, né, aqui do teclado, tudo sempre próximo do braço para não ter que ficar sempre se esticando, não segurar o telefone com o ombro, manter o alinhamento correto entre o monitor, teclado e operador, todo mundo no mesmo alinhamento, centralizar o teclado usando a tecla de espaço como referência, o alinhamento lateral correto entre o mouse e o teclado, né? Ao usar o mouse, fazer com que o cotovelo seja o ponto fixo e não o pulso, tá, gente? Então, basicamente é isso. E aí, para finalizar, dizer o seguinte: o médico do trabalho, que é uma especialidade da área médica, né, pode fornecer todas essas orientações para adequação do ambiente de trabalho, que são luz natural ou artificial, ventilação, temperatura, os sons, né, os ruídos, porque, por exemplo, eu estava aqui falando com vocês e agora parou, mas tinha um helicóptero sobrevoando aqui, com certeza procurando bandido, né? Isso está muito comum nos nossos dias. E isso me atrapalhou uma parte da aula aí, porque estava aquilo interfere no seu raciocínio, na concentração. A ergonomia, né, e os riscos de acidentes. Então, todos esses fatores são importantes para o ambiente de trabalho e um médico né, de segurança do trabalho vai dar todas essas orientações. E a consciência, né, da importância de você se cuidar todas as vezes que você estiver no seu ambiente de trabalho. Eu espero que tenha dado certo agora, gente. Eu agradeço a atenção de vocês. Tomara que a aula fique direitinha e que não precise repetir, porque seria, se eu tiver que repetir, vai ser a terceira vez. Gente, um abraço, boa noite para vocês.